vamos ler tudo, reter o que é melhor e aquilo que a gente não concorda, não anuir, a gente respeita quem colocou, né? Lembra que tudo isso que a gente está lendo, gente, a gente não tem muita certeza do que nós estamos lendo, esse final aqui, né? Então você vê, é como se fosse um novo livro, não mais colocando o pensamento de Kardec, mas criando formas, regras, diretrizes. Kardec, no livro dos médios, lá no último capítulo, que vai falar da Sociedade de Paris, ele não fala em 12, ele fala naquele que representa uma sociedade a nível legal, porque tem que ter alguém que assine. A impressão que eu tenho, sabe, é que eu estou lendo realmente um espírito pseudo-sábio, porque o Kardec ele não perdia muito tempo com essas coisas, não. A ocupação dele, a ocupação do trabalho dos espíritos é com a nossa parte moral. Essa parte administrativa, a responsabilidade ela é nossa. Se torna uma leitura maçante, né? Muitas vezes não acrescenta nada a nível moral, mas volto a repetir, por um respeito a gente vai finalizar a obra, tá? E o propósito da doutrina é realmente reviver o cristianismo primitivo, e aqui nessas teses que não combinam com o professor, parece mais uma empresa. Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de fevereiro de 2024, estamos nós reunidos já no finalzinho do livro Obras Póstumas. Nós estamos já no final, Constituição do Espiritismo, um tema que a titia tem anuído com algumas coisas, discordado de outras coisas. Hoje seria o item 4, Comissão Central. Que está me ajudando aqui a nossa amiga Lígia na leitura. E, se for necessário, iremos realizar alguns comentários. Aqui está falando da formação do centro espírita e vai falar das regras do centro espírita, né? Então, vamos ler tudo, reter o que é melhor e aquilo que a gente não concorda, não anuir, a gente respeita quem colocou, né? Então, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para o nosso amigo Tarcísio fazer a nossa prece de gratidão. Obrigado, Pai, por mais esse estudo, por mais essa oportunidade de aprendizado, que possamos, os ensinamentos de hoje, assimilá-los todos, usá-los no nosso dia a dia para melhor tornarmos, pois sabemos, Senhor, que já estamos há muito tempo retardando a nossa evolução. Obrigado pelas bênçãos que recebemos nesses aprendizados. E a nossa querida irmã Conceição, para que ela possa realmente mostrar o que tem que ser certo no estudo, os ensinamentos do Kardec sejam realmente deles, possam ser explanados, que possamos também ver os erros ou algumas coisas que não foram escritas por ele. Obrigado por mais oportunidade, fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, iremos para o item 4, titulado Comissão Central. Nossa irmã Lígia irá nos ajudar na leitura. Durante o período de elaboração, a direção do Espiritismo teve que ser individual. Era necessário que todos os elementos constitutivos da doutrina, saídos no estado de embriões de uma multidão de focos, se dirigissem para um centro comum, a fim de serem aí examinados e cotejados, de sorte que um só pensamento presidisse a coordenação deles e se pudesse estabelecer a unidade no conjunto e a harmonia entre todas as partes. Se não fosse assim, a doutrina se teria assemelhado a um mecanismo cujas peças não se engrenam com precisão umas nas outras. Conforme já dissemos, por ser uma verdade incontestável, hoje claramente demonstrada, a doutrina espírita não podia sair completamente estruturada de um único centro, da mesma maneira que a ciência astronômica não poderia sair inteiramente constituída de um único observatório. Qualquer centro que tentasse erguê-lo exclusivamente sob suas observações
faria coisa incompleta e se acharia, com relação a uma infinidade de pontos, em contradição com os outros. Se 1000 centros quisessem fazer cada um a sua doutrina, não haveria 2 iguais em todos os pontos. Se estivessem de acordo quanto aos fundamentos, diferiria inevitavelmente quanto à forma. Ora, como há muita gente que atenta mais na forma do que na substância, haveria tantas seitas quanto as formas diferentes. A unidade só podia resultar do conjunto e da comparação de todos os resultados parciais. Esta a razão por que era necessária a concentração dos trabalhos. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, itens 51 e seguintes. E para que a gente possa comentar esses parágrafos, esses 2 parágrafos que a nossa Lígia leu, vamos pedir para a nossa irmã Aramita ler a questão proposta aqui do livro A Gênese, capítulo 1, número 51. O que nos fala, Aramita? A Gênese, no item 51, diz: tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não poderiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado. Que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre a qual haviam de firmar-se as ideias, não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo na maioria das vezes mais que uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente lidando com a mesma categoria de espíritos e, além disso, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestam, bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Numa palavra, cada um se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que, em 100 outros lugares, se obtinha mais e melhor. Então, o que ele fala? Porque a revelação foi dada pelos homens ou pelos espíritos? Pelos espíritos. Mas foi através da interação das sociedades, da interação daqueles que estavam fazendo as pesquisas, que eles somaram. Porque o que o professor Kardec fazia? Ele se isolou com um médium em uma casa, em uma sociedade? Não. Ele interagiu com todas as demais, com todos os outros grupos que estavam fazendo as pesquisas das comunicabilidades dos espíritos. E ele disse do perigo se a casa espírita se isolar. Então, qual é o perigo? Você se isola, dá ouvido a um determinado grupo de espíritos, que podem ser espíritos, inclusive, da terceira ordem, espíritos inferiores, espíritos pseudo-sábios, e conduzir essa casa ao erro. Se nós nos unirmos e interagirmos com as demais casas, fazendo realmente um grupo de uma sociedade maior, aí sim nós temos como trocar experiências. Descobrir os erros, porque, como diz Kardec no Livro dos Médiuns, a casa inteira pode estar no processo obsessivo. Não só o médium, não só um grupo, mas a instituição. Então, por isso, quando o espírito, numa reunião mediúnica, começa a dizer que a casa é autossuficiente e que ele vai coordenar a casa, que o trabalho dele é o maior, né? O trabalho da casa é maior, quando começa a mexer com essa vaidade, essa individualização,
Isso já é sinal de grande risco. Eu tenho aprendido, tudo que é divino é feito no coletivo. Não serve para meio grupo, para um grupo, serve para todos. Que é a lição. O bem só é bem quando é um bem para todos, né? Vamos lá dar continuidade. Mas o que era vantajoso por certo tempo, mais tarde se tornaria inconveniente. Hoje, que o trabalho de elaboração se acha concluído relativamente às questões fundamentais e que os princípios gerais da ciência se encontram estabelecidos, a direção, que houve de ser individual no começo, tem que se tornar coletivo. Primeiramente, porque chegará um momento em que seu peso excederá as forças de um homem e, em segundo lugar, porque um conjunto de indivíduos, a cada um dos quais caiba apenas um voto e que nada podem sem o concurso uns dos outros, apresentará maior garantia de estabilidade do que um só indivíduo capaz de abusar da sua autoridade e querer que predominem as suas ideias pessoais. Em vez de um chefe único, a direção será confiada a uma comissão central permanente, cuja organização e atribuições serão definidas de maneira a não permitir arbitrariedades. Essa comissão se comporá, no máximo, de 12 membros titulares que deverão, para tal efeito, preencher certas condições indispensáveis e de igual número de conselheiros. Ela se completará a si mesma, segundo regras igualmente determinadas, à medida que se forem vagando os seus cargos por falecimento ou por outras causas. Uma disposição especial estabelecerá o modo pelo qual serão nomeados os 12 primeiros. Lembra que tudo isso que a gente está lendo, gente, a gente não tem muita certeza do que nós estamos lendo, esse final aqui, né? Então você vê, é como se fosse um novo livro, não mais colocando o pensamento de Kardec, mas criando formas, regras, diretrizes. Kardec, no livro dos médios, lá no último capítulo, que vai falar da Sociedade de Paris, ele não fala em 12, ele fala naquele que representa uma sociedade a nível legal, porque tem que ter alguém que assine, tem que alguém que... E ele sempre predispôs a quem quer assumir esse lugar, mas não tinha ninguém, e ele foi ficando, até o seu processo da desencarnação. E aqui ele fala desse colegiado, mas um colegiado inteiro, se pode uma casa inteira entrar num processo de subjugação, até mesmo de subjugação, por que um grupo de 12 não pode? E esse grupo de 12, ele pode ficar permanente, numa troca. Não é bom. É um papado. É um espiritólico falando aqui, né? É uma ideia espiritólica mesmo. E Kardec se preocupava, fora da caridade não há salvação. Ele se preocupava com o conteúdo, mas essas regrinhas... Vamos lá. A comissão nomeará o seu presidente por 1 ano, sendo a autoridade deste meramente administrativa. Ele dirigirá as deliberações da comissão, velará pela execução dos trabalhos e pelo expediente, mas, fora das atribuições que os estatutos constitutivos lhes conferirem, não poderá tomar qualquer decisão sem o concurso da comissão. Portanto, não haverá possibilidade de abusos, nem de combustível para a ambição, nem de pretextos para intrigas ou ciúmes, nem supremacia chocante. A comissão central será, pois, a cabeça, o verdadeiro chefe do espiritismo, chefe coletivo, que nada poderá fazer sem o assentimento da maioria. Suficientemente numeroso para se esclarecer por meio da discussão, não será o bastante para que haja confusão. A autoridade da Comissão Central será moderada e seus atos fiscalizados pelos congressos ou assembleias gerais de que adiante falaremos. Para a comunidade dos adeptos, a aprovação ou a desaprovação, o consentimento ou a recusa, as decisões, em suma, de um corpo constituído representando opinião coletiva, forçosamente terão uma autoridade que jamais teriam se emanassem de um só indivíduo, que apenas representa uma opinião pessoal.
É frequente que uma pessoa possa rejeitar a opinião de outra por entender que se humilharia caso se submetesse a essa opinião e acatar sem dificuldade a de muitos. Fique bem entendido que aqui se trata de autoridade moral no que respeita à interpretação e aplicação dos princípios da doutrina, e não de um poder disciplinar qualquer. Essa autoridade será, em matéria de espiritismo, o que é de uma academia em matéria de ciência. Para o público estranho, um corpo constituído tem maior ascendente e preponderância contra os adversários. Sobretudo, apresenta uma força de resistência e dispõe de meios de ação com que o indivíduo não poderia contar. Aquele luta com vantagens infinitamente maiores. Uma individualidade está sujeita a ser atacada e aniquilada. O mesmo não se dá como entidade coletiva. E a entidade coletiva não é de pessoas, a entidade coletiva é a entidade realmente espiritual. Os espíritos falam muito isso no Livro dos Espíritos, vai falar no livro dos Médiuns, que não tem como, pode derrubar uma pessoa? Pode derrubar 100 pessoas? Pode derrubar os espíritos? Não pode. A doutrina espírita, ela não surgiu em um ponto e não estava sobre a cabeça de um homem. Gente, nós estamos falando da terceira revelação, uma revelação divina. E foi dito a cada: se o Senhor falir, terão 1000 outros a assumirem. Semelhante entidade oferece garantias de estabilidade, que não existe quando tudo recai sobre uma cabeça. Desde que o indivíduo se ache impedido por uma causa qualquer, tudo fica paralisado. A entidade coletiva, ao contrário, se perpetua incessantemente. Embora perca um ou vários de seus membros, nada periclita. A dificuldade, dirão, constituirá em reunir, de modo permanente, 12 pessoas que estejam sempre de acordo. Ora, o essencial é que elas sejam acordes no tocante aos princípios fundamentais. Isso constituirá uma condição absoluta para que sejam admitidas à direção, como para a de todos que desta hajam de participar. Sobre as questões pendentes e de detalhes, pouco importa que divirjam, visto que a opinião da maioria que prevalecerá. A aquele cuja maneira de ver for acertada, não faltarão boas razões com que a justifique. Se algum se retirar, contrariado por não conseguir que suas ideias predominem, nem por isso coisas deixariam de seguir o seu curso, e não haveria motivo para se lhe deplorar a saída, pois que teria dado prova de uma susceptibilidade orgulhosa, pouco espírita, capaz de gerar perturbações. A causa mais comum de divisão entre cointeressados é o conflito de interesses e a possibilidade de uns suplantarem os outros em proveito próprio. Essa causa não pode existir, visto que o prejuízo de um em nada aproveitará aos outros, já que todos são solidários e somente podem perder ao invés de ganhar com a desunião. Esta é uma questão de detalhe prevista na organização. Admitamos que entre os membros da comissão haja um falso irmão, um traidor, que os inimigos da causa tenham ganho para si. Que conseguirá ele fazer, não dispondo senão de seu voto nas decisões? Suponhamos que, coisa impossível, toda a comissão enverede por mau caminho. Aí estarão os congressos para reconduzi-la à ordem. A fiscalização dos atos da administração caberá aos congressos, que poderão decretar a censura ou uma acusação contra a comissão central por infração de seu mandato, por violação dos princípios estabelecidos ou por medidas prejudiciais à doutrina. É por isso que se apelará da comissão para o Congresso, caso se julgue que a responsabilidade da primeira está gravemente comprometida. A impressão que eu tenho, é que eu estou lendo realmente um espírito pseudo-sábio, porque o Kardec ele não perdia muito tempo com essas coisas, não. A ocupação dele, a ocupação do trabalho dos espíritos é com a nossa parte moral. Essa parte administrativa, a responsabilidade ela é nossa.
ele deu base ali na sociedade porque estava fundando a sociedade, né? Então tinha que ter as normas. E isso está lá bem explicadinho no livro dos médios, né? Então se torna uma leitura maçante, né? Muitas vezes não acrescenta nada a nível moral, mas volto a repetir, por um respeito a gente vai finalizar a obra, tá? Sendo os congressos um freio para a comissão, essa última aure novas forças na aprovação deles. É assim que o chefe coletivo depende, em última análise, da opinião geral e não pode, sem risco para si próprio, afastar-se do caminho reto. As principais atribuições da comissão central são essas. Primeiro, cuidar dos interesses da doutrina e da sua propagação, manter-lhe a utilidade pela conservação da integridade dos princípios firmados, prover ao desenvolvimento de suas consequências. Segunda, qual é a maior propagação da doutrina? É o exemplo, a vivência. Segundo, o estudo dos novos princípios suscetíveis de entrar no corpo da doutrina. terceiro, a concentração em seu poder de todos os documentos e informações que possam interessar ao Espiritismo. Quarto, a correspondência. Quinto, a manutenção, a consolidação e a extensão dos laços de fraternidade entre os adeptos e as sociedades particulares dos diversos países. Qual é a forma de nós mantermos a consolidação e a extensão dos laços de fraternidade entre os adeptos das sociedades particulares dos diversos países? É uma regra ou é uma evangelização? Evangelização. Sexto, a direção da Revista Espírita, que será o jornal oficial do Espiritismo e a qual se poderá juntar outra publicação periódica. Sétimo, o exame e apreciação das obras, dos artigos de jornais e de todos os escritos que interessem à doutrina, a refutação dos ataques, se aparecerem. Oitavo, a publicação das obras fundamentais da doutrina, nas condições mais favoráveis à sua vulgarização, né, que seria popularizar, vamos dizer assim. A confecção e a publicação daquelas cujo plano daremos e que não teremos tempo de executar em nossa atual existência. O estímulo às publicações que sejam de proveito para a causa. Nona, a fundação e conservação da biblioteca, dos arquivos e do museu. Décimo, a administração da Caixa de Socorros, do dispensário e do asilo. 11ª, a administração dos negócios materiais. 12ª, a direção das sessões da sociedade. 13ª, o ensino oral. 14ª, as visitas e instruções às reuniões e sociedades particulares que se colocarem sob o seu patrocínio. 15ª e último, a convocação dos congressos e assembleias gerais. Essas atribuições serão distribuídas entre os membros da comissão, conforme a especialidade de cada um, sendo eles, se for preciso, assistidos por certo número de auxiliares ou de simples empregados. Simples empregados, é para acabar, né? E o propósito da doutrina é realmente reviver o cristianismo primitivo, e aqui, nessas teses que não combinam com o professor, parece mais uma empresa. Premiação política, né? Exatamente. Parece coisa do Senado, dos deputados. Do papado. Sim. E assim nós finalizamos o item 4 e, se Deus nos permitir dar continuidade, no nosso próximo encontro iremos entrar no 5º, que é instituições acessórias e complementares da Comissão Central. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque a revelação foi dada pelos homens ou pelos espíritos? Pelos espíritos.
Mas foi através da interação das sociedades, da interação daqueles que estavam fazendo as pesquisas, que eles somaram, porque o que o professor Kardec fazia? Ele se isolou com um médium em uma casa, em uma sociedade? Não. Ele interagiu com todas as demais, com todos os outros grupos que estavam fazendo as pesquisas das comunicabilidades dos espíritos. E ele disse do perigo se a casa espírita se isolar. Então, qual é o perigo? Você se isola, dá ouvido a um determinado grupo de espíritos, que podem ser espíritos, inclusive, da terceira ordem, espíritos inferiores, espíritos pseudo-sábios, e conduzir essa casa ao erro. Se nós nos unirmos e interagirmos com as demais casas, fazendo realmente um grupo de uma sociedade maior, aí sim nós temos como trocar experiências. Descobrir os erros, porque, como diz Kardec no Livro dos Médiuns, a casa inteira pode estar no processo obsessivo. Não só o médium, não só um grupo, mas a instituição. Então, quando o espírito, numa reunião mediúnica, começa a dizer que a casa é autossuficiente e que ele vai coordenar a casa, que o trabalho dele é o maior, né? O trabalho da casa é maior, quando começa a mexer com essa vaidade, essa individualização, isso já é sinal de grande risco. Eu tenho aprendido, tudo que é divino é feito no coletivo. Não serve para meio grupo, para um grupo, serve para todos. Que é a lição. O bem só é bem quando é um bem para todos, né? Aqui ele fala desse colegiado, mas um colegiado inteiro, se pode uma casa inteira entrar num processo de subjugação, até mesmo de subjugação, por que um grupo de 12 não pode? E esse grupo de 12, ele pode ficar permanente. E Kardec se preocupava, fora da caridade não há salvação. Ele se preocupava com o conteúdo, mas essas regrinhas... A doutrina espírita, ela não surgiu em um ponto e não estava sobre a cabeça de um homem. Gente, nós estamos falando da terceira revelação, uma revelação divina. E foi dito a Kardec, se o Senhor falir, terão 1000 outros a assumirem. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos ao nosso Senhor Jesus pela paciência que nos dá para darmos continuidade a uma leitura, mesmo a gente não concordando. E aos amigos espirituais que aqui estão nos amparando e nos auxiliando sempre. Graça te damos, Senhor, que assim seja.